ficava aos pés do Morro do Castelo e cuja presença era uma presença que os portugueses não viam com bons olhos, não queriam ficar morando próximos da população indígena, mas ao mesmo tempo dependiam dessa população para a sua segurança. Qual foi a solução que eles encontraram? A transferência dessa população indígena dos pés do Morro do Castelo para o alto do Morro São Lourenço. Foi uma coisa, na época, né, que soou estranha para alguns portugueses pelo seguinte: primeiro, índio não recebia terras, né? E o índio Araribóia, o principal, o líder dos Temiminós, recebeu uma sesmaria, que formou a aldeia de São Lourenço, que ia das margens, da foz do rio, ali no Barreto, antes do Bomba, o Maruí, do Maruí até as Barreiras Vermelhas, onde hoje fica a Boa Viagem em Niterói. Essa sesmaria era a sesmaria dos Temiminós, onde o Araribóia era o principal da tribo. A aldeia de São Lourenço era uma aldeia de repartição, ou seja, uma aldeia montada pelos jesuítas, reunindo índios de diferentes grupos étnicos, mas já aldeados segundo a lógica portuguesa, ou seja, no lugar de ocas coletivas com 50, 100 habitantes, casas individuais, onde os índios foram separados em famílias. Então a lógica cristã já sendo imposta sobre a forma de organização dessa população indígena. E a aldeia de São Lourenço, junto com a aldeia de São Barnabé, que deu origem a Itambi, hoje distrito de Itaboraí, né? E a aldeia de São Francisco Xavier, que deu origem a Itaguaí, formava um triângulo de proteção no entorno da Baía de Guanabara. Então, protegendo esse recôncavo, né, as planícies, áreas costeiras, no entorno da Baía de Guanabara, que os portugueses escolheram para montar um povoamento nesta região. Lembrando que, no momento que o Rio de Janeiro foi fundado, que povoações portuguesas nós tínhamos aqui próximos? A Vila de São Vicente, hoje, né, a cidade de São Vicente, litoral de São Paulo, e Vila Velha, no Espírito Santo. Tá? O máximo que havia entre São Vicente e Vila Velha eram feitorias montadas pelos franceses aqui no Rio de Janeiro, na ilha de Vila-Ganhon, e em Cabo Frio. Okay? E muitas aldeias tupinambás, aldeias temiminós, aldeias boitacás. Eles saíram do Morro do Castelo, eles foram para São Sebastião, São Lourenço. São Lourenço. Saíram na sua totalidade? Sim. E quem ficou fazendo o trabalho pesado no Morro do Castelo? Os índios, de tempos em tempos, eram convocados. O que era a aldeia de repartição? Né? Eram aldeias indígenas, mas organizadas pelos jesuítas. Com que finalidade? Primeiro, né, acalmar os ânimos na região, ou seja, cristianizando isso, os índios, né, eles se tornavam mais pacíficos e aceitavam melhor a presença europeia portuguesa aqui. Segundo, as terras dos índios, né, eram apropriadas por essa presença portuguesa. Então as terras indígenas foram dando lugar a sesmarias, onde fazendas eram erguidas, e logo que a fazenda era concedida a um sesmeiro, esse sesmeiro já erguia uma capela, já erguia uma igreja, como forma de legitimar a ocupação portuguesa e cristã sobre essas terras indígenas. Tá? E o índio também servia como mão de obra. Mão de obra para quê? Para fins militares, proteção militar da presença portuguesa, mão de obra para grandes obras públicas, como eu mostrei para vocês no caminho, né? Quem não estava no ônibus. Esse segundo mapa aqui mostra lagoas na área central do Rio de Janeiro, que foram completamente aterradas, saneadas, para que a cidade, o sítio da cidade, né, se desenvolvesse no entorno. E quem fez isso foi mão de obra indígena, escrava indígena. Tá? O aqueduto da Carioca. Então as grandes obras do século XVI e século XVII foram obras, em geral, que utilizaram mão de obra indígena, inclusive os portos. A Fortaleza Santa Cruz, a primeira pedacinho dela ali, né? A primeira fortaleza lá de Niterói, o Forte São Luís, o Forte do Pico, o Forte São João,
boa parte desses fortes foram construídos no século XVI e XVII com mão de obra indígena, escravos indígenas. Os jesuítas também alugavam essa mão de obra para particulares. Então os índios eram organizados pelos jesuítas e, de tempos em tempos, os jesuítas cediam parte dessa mão de obra indígena para o governo, tá, da cidade e também para particulares, que muitas vezes não devolviam os índios. Os particulares arrumavam alguma forma de casar o índio ou a índia, né, com algum cativo seu e acabavam prendendo esse índio no contexto daquela família. Então isso aconteceu, isso foi muito comum em todo o Brasil, né, o índio ser, vamos dizer, ficar cativo de uma família, se chama de índio de laço, é apropriado para a família, tá? Fica vivendo na casa da família sem receber para isso, trabalhando para essa família, como se fosse um criado da família. Professor, aí já tinha se iniciado mesmo no ciclo da cana mesmo. Sim, sim. Aí isso eu estou, na verdade, passando por diferentes períodos. Estou concentrando o foco nos séculos XVI e XVII, tá? No contexto de expulsão dos tupinambás e dos franceses dessa região aqui. Marcelo, tem uma questão interessante que é dos curandeiros. Até o século XVIII, basicamente todos os grupos portugueses tinham curandeiros entre eles. Então a função do médico, na verdade, também era exercício das faculdades indígenas, muito devido ao conhecimento da etnobotânica. Era basicamente todo para trabalhar com doenças desse meio tropical, era de conhecimento. A maioria delas fornecia 2, 3, 4 curandeiros para cada um desses grupos, né? Até o século XVIII. Então, o conhecimento da etnobotânica era esse litoral. Sem esse conhecimento da etnobotânica, a maior parte das áreas que foram exploradas não seria. Então, um papel protagonista aí nesse sentido também da medicina, né, a partir de um opus indígena. É importante perceber o seguinte, né? Quem é que está chegando aqui no século XVI? É um europeu completamente situado nesse ambiente que ele vai encontrar aqui. Então não conheciam as plantas, não conheciam os animais, o clima era completamente diferente do que eles estavam habituados em Portugal. Então a sobrevivência deles só foi conseguida, só foi garantida em função desse contato com as populações indígenas. Foram ensinando aos portugueses como sobreviver nesse ambiente aqui. Tem uma questão dos caminhos de Darwin. A maior parte dos deslocamentos de Darwin se deu a partir, né, do contato com índios, né? A maioria deles acompanhavam, apresentavam os diferentes tipos da biogeografia brasileira, além dos caminhos, né? Então a maioria das trajetórias que o Darwin fez fica marcado com o nome de Darwin, na verdade eram conhecidas, exploradas e eram nomeadas antes, né? Então essa apropriação de nomes toponímicos a partir do Darwin é na verdade uma forma também de eurocentralização dos nomes, dos espaços já conhecidos e já nomeados por maior parte desses grupos. Pelos tupinambás sobretudo. Sim, né? quero. Os tupinambás tinham uma vasta classificação das plantas, dos animais, faziam seleção genética. Então tinha um conhecimento aprofundado do ambiente natural. Tinha sua tecnologia, não era eurocêntrica. Não era eurocêntrico. Mas era... Conhecimentos inclusive de astronomia. Conheciam o calendário lunar, organizavam a agricultura em função desse calendário, sabiam os momentos em que era propício ao plantio de cada espécie vegetal. Descobriu a piracema, né? Porque a época de pesca que não pode ou pode depende da renovação tanto da água em virtude das marés e do ciclo lunar, e tem a questão mesmo biológica dos peixes. Eles já conheciam isso. Outra coisa interessante, pessoal, é o seguinte: os tupinambás foram derrotados na região aqui, mas eles tinham muitas aldeias espalhadas, e no estado do Rio de Janeiro, em duas regiões concentravam o maior número de aldeias tupinambás, né? Além da Baía de Guanabara, de onde eles foram expulsos, a Baía da Ilha Grande, tá? Região de Angra dos Reis, Mangaratiba, e a região ali da Lagoa de Araruama, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, tá? Os municípios da região. O que aconteceu? Após a expulsão dos tupinambás na região, eles não tiveram paz, muito pelo contrário, tá? Os aldeamentos montados aqui, com temiminós, tupiniquins,
Goitacás, Pataxós, acabaram servindo também para que os portugueses organizassem guerras justas, que eram chamadas guerras justas. Eram guerras autorizadas pelo Estado português contra os povos que eram inimigos, porque eram resistentes à presença portuguesa, ou contra povos que exerciam rituais antropofágicos. Em geral não eram todos, né? Gabriel estava até me falando no ônibus há pouco, quer falar? Um terço apenas praticava o canibalismo, só que eles atribuíam a maior parte das comunidades, porque a partir do momento que você acusava o outro de canibalismo, você podia, pelo mecanismo da guerra justa, incorporar eles como escravos. Porque as guerras serviam para desalojar os índios e, ao mesmo tempo, reter mão de obra escrava, né? Captar mão de obra escrava para ser organizada nessas aldeias de repartição. E foram muitas aldeias no estado do Rio de Janeiro. Então, a princípio, a utilização da mão escrava indígena era mais rentável que a mão escrava negra. Com certeza. Porque aqui já conhecido. Por dois motivos. Porque as terras indígenas eram apropriadas por quem as conquistasse, tá? Era o direito da posse dessas terras aqueles que combateram os inimigos portugueses, tá? E por outro, evitava, não havia o tráfico negreiro, né? A restrição do tráfico. Então o índio saía muito mais barato, era muito menos custoso montar expedições militares de conquista das populações indígenas do que esperar, né, na tráfico negreiro. Também tem uma relação com uma escala nacional. Se nós expandirmos uma escala mundial, o tráfico negreiro tem uma importância para a consolidação de elites no poder, né? De elites tanto externas quanto internas, que vão se beneficiar desse sistema para enriquecer e manter-se no poder, né? Que posteriormente vai se consolidar no período imperial. Era uma arma pretinha. Sim. Então, por isso que a mão Gerava indígena, dinheiro. Depois ela é descartada. Descartada, Mais ou menos. Ela é simultânea. A escravidão indígena, ela é interrompida no século XVIII, mas ela volta quando a família real chega no Brasil. Porque a família real portuguesa ela declara guerra aos botocudos. Os botocudos no estado do Rio de Janeiro, eles tinham presença na bacia do rio Macacu, onde hoje é o município de Cachoeiras de Macacu, e no norte fluminense, melhor, no noroeste fluminense, tá? Na região ali de Bom Jesus da Mapuana, Natividade, bem no extremo noroeste fluminense. Onde hoje não há tributo também. Friburgo também, Botocudos? Porque estão na bacia do Macacu, né? Então os Botocudos tiveram uma guerra que durou de 1809, se não me engano, até 1830 e pouquinho, onde foi, aí sim, extinto, né, a escravidão indígena no Brasil. Mas ela durou um tempo considerável e foi muito usual. Em geral, o que a gente aprende, né? Que houve escravidão indígena, mas falta o início da colonização, e o índio era muito resistente à escravidão e tal, então quase não foi utilizada, foi substituída pela mão de obra negra trazida da África. Não foi, né, tão simples assim. A escravidão indígena ela foi muito comum nos 2 primeiros séculos, mas permaneceu até o século XIX. Escravidão indígena. Tranquilo? Perguntas? Em Nova Friburgo, principalmente, a comunidade quilombola do Lumiar, ela aprende estratégias de resistência com a comunidade indígena deles. Ela se apropria de estratégias de resistência deles, né, de fuga, de rotas, para continuar resistindo. Ou seja, um antagonista une 2 grupos diferentes. Um inimigo em comum acaba aglutinando aquela luta. Eles não se uniram. Porém, eles trocaram estratégias de resistência, eles trocavam alimentos, tem registro, né, de trocas de alimentos, de trocas de armas, tudo para se articular contra a ocupação portuguesa e posteriormente a ocupação suíça naquela área. Isso é uma trégua de paz. Não, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Seria o termo isso, né?